Olá, amados e amadas, como estão vocês? Eu estou bem, estou aqui na minha casa hoje, descansando, e queria falar um pouquinho sobre mim, sobre minha trajetória e sobre o meu chamado, que eu acho que ainda mais nos dias de hoje, é algo que nós estamos todos buscando, às vezes mesmo no nosso inconsciente. Eu já busco por isso há muito tempo. Confesso que nem achava que estava buscando, mas estava. Vocês vão entender um pouquinho, que eu vou falar onde eu estou, de onde eu vim. Mas antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre uma passagem que tem na Bíblia. Não me comparando, né? Claro, porque essas histórias, essas parábolas, esses acontecidos da Bíblia, a gente não deve comparar aos nossos dias de hoje, né? Tô aqui com a minha Bíblia, que eu ganhei do meu amor ontem. E eu quero falar para vocês, está em Gênesis 22. Eu não vou ler tudo, gente, porque o vídeo ia ficar muito longo. Mas é assim, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Eu vou resumir assim bem por alto. Deus viu que Isaque amava mais que tudo aquele filho. E aí ele fez um teste, que é onde eu acho que talvez Deus cobra um pouquinho da gente isso. Porque se a gente vai seguir aí a Bíblia, onde Deus fala, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é primeiro lugar na nossa vida. A gente não tem que colocar filho, esposo, trabalho, dinheiro, bens, nada antes disso. Não é isso que ele diz? E também ele diz o seguinte: amar a Deus, né? Você buscar a Deus sobre todas as coisas, e todas as outras coisas, todas, ele não disse algumas, todas as outras coisas vos serão acrescentados, né? Isso. Então, o que aconteceu? Deus pediu a Abraão. Ele disse, Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sob uma das montanhas que eu te direi. Aí aqui eu penso assim, Deus está fazendo isso para ver se realmente ele ama tanto esse filho acima de desobedecer algo que Deus está pedindo, né? E aí o que acontece? Ele realmente faz, né? Ele pega o filho dele no outro dia de madrugada e leva ao lugar onde Deus mostrou para ele, né? Leva as lenhas e chega lá e no meio do caminho o filho dele até confronta ele e pergunta, pai, mas cadê o cordeiro? Né? Tipo, que a gente vai oferecer, né? E ele diz, Deus vai prover. E vai, na fé, gente. E chega lá e aí ele amarra o filho dele, o único filho, sobre as lenhas, né? E aí ele pega, é tipo se fosse algo que corta, né? Nos dias de hoje diria um coitelo de roçar arroz ou uma faca, algo assim. E aí um anjo diz para ele, né? Abraão, né? Calma, para. E aí diz para ele olhar para trás e ele vê um cordeiro. E aí ele tira o filho dele, coloca o cordeiro no lugar e faz o que Deus realmente tinha pedido, né? Para ele fazer essa oferenda. E aí, gente, agora eu vou falar um pouquinho de mim, né? Quem me conhece sabe que eu sou de Rondônia, do Brasil. E em um certo momento da minha vida, eu me vi confrontada, assim, para ter os meus primeiros passos de fé, que eu diria, né? Confiar em Deus e fazer algo diferente. Se eu queria uma vida diferente, algo diferente, que eu estava buscando algo que me faltava. Eu tinha uma vida confortável, perto da minha família. Eu via minha mãe, minha irmã, meu irmão todos os dias. Eles cuidavam muito bem de mim.
E eu decidi deixar todos para vir em busca de algo que eu não sabia o que era, mas eu sentia que era algo para mim, que era algo muito bom. Foi onde eu deixei, né? Quem conhece a minha história, e atravessei a fronteira e estou aqui na América. Vim para os Estados Unidos. Não vim como a grande maioria vem, em busca de trabalhar 5, 10 anos e voltar embora com um dinheiro, com, né, bens. Como eu disse, eu vivia muito bem, eu tinha um carro que eu tinha tirado na loja, eu tinha um emprego bom, né, ganhava bem, eu morava sozinha numa casa muito legal, que pra mim né, talvez para algumas pessoas não era muita coisa, mas pra mim era muito bom, né. Se falando de onde eu vim, né, que a gente viveu sempre uma vida muito simples, nunca tivemos carro, então eu comprei meu carro, né, e a gente veio de uma família muito humilde, então pra mim tava muito confortável, tava tudo muito bom. Eu tava tendo um problema muito grande com relacionamentos, onde eu tava sempre buscando por alguém, não porque eu não era feliz sozinha, mas porque eu sempre quis ter alguém. Eu sempre, desde novinha, algumas minhas amigas falavam assim, ah, eu tenho vontade de morar com as amigas e tal, e ser solteiro, que nem os filmes, né, Hollywood. E eu sempre pensei o contrário, eu sempre quis ter a minha casa arrumadinha, né, com cortininha bonitinha, e ter filhos, ter cachorro. Esse era o meu sonho, né? E aí eu busquei por isso muito. Quebrei muito a minha cara, e quando a gente se decepciona, a gente acaba talvez ficando um pouco rebelde. Eu passei essa fase de rebeldia, eu ia para festas. São fases, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Curti, e chegou um momento que eu vim para isso. As pessoas perguntavam, pra que você tá indo embora? Você tem uma vida estável e tal, confortável. Mas eu não encontrava isso, sabe? E eu precisei me desgarrar de todo mundo, das minhas amizades, para procurar isso. E cheguei aqui, vai fazer 2 anos agora em agosto. E trabalhei em um comércio por um tempo, depois conheci uma pessoa lá e a gente tá junto, fez 1 ano agora em abril. E eu vi que eu já tava muito feliz por estar aqui, né? Eu já tinha assim dado uma corrigida nas coisas que eu não queria para minha vida, em relação a festas e tudo mais, né? E aí eu me encontrei em um momento que eu estava muito feliz. Uma minha aguinha de coco. E aí eu estava muito feliz. Tinha encontrado o Eduardo, né? E eu comparo o Eduardo como o meu Isaac, né? Que a gente acabou de ler aqui na Bíblia. Eu tinha encontrado tudo que eu sempre procurei. E por certo momento eu pensei, foi isso que eu vim buscar aqui, né? Que eu sempre quis. E só que Deus, em um certo momento, teve um dia eu indo pro meu trabalho, que eu faço na parte da manhã, eu vi o céu diferente. Porque a gente estava saindo de um inverno rigoroso, estávamos entrando na primavera, então todos os dias que eu estava nesse trabalho, o céu sempre estava escuro, né? Como a gente estava no inverno. E nesse dia, o céu estava diferente. E o Eduardo tinha me falado que para comemorar nosso ano juntos, a gente iria passar um final de semana em um lugar muito legal. E só não queria me contar onde que era e me disse que seria algo tipo um acampamento, algo assim. Não me deu muita ideia. E aí eu indo para lá, eu vi o céu e eu senti Deus falar comigo. Eu ouvi Deus falando comigo. Não foi a minha primeira experiência com Deus, eu já tinha tido uma experiência há uns 30 dias atrás disso, né? Em relação ao trabalho, que eu tava querendo muito mudar o meu trabalho, gostava muito de trabalhar lá, eu também já falei sobre isso, mas o horário era um pouco complicado para mim. E aí eu tinha falado com Deus que eu queria muito mudar esse horário de trabalho, né? E também tenho procurado um trabalho onde eu consigo adaptar, ser mais
Mas de casa, eu pretendo ter filho, então tem que ser algo que dá. E lá a gente pega um pouquinho mais de peso, né? Não era muito viável. E aí, Deus falou comigo de manhã, não, ele me falou comigo à noite, através de uma oração do bispo Bruno Leonardo. Ele falou assim que no dia seguinte ele ia prover algo para aquilo que eu estava buscando muito e que eu sabia o que era. E aí quando foi, eu passei o outro dia, assim, o dia todo meio ansiosa, sabe? Falei, Deus, se for, né, eu vou ficar aguardando. E fiquei esperando alguma coisinha e tal, falei, vai aparecer alguma coisa, uma pista. E nada, e nada. E eu fui pro trabalho, cheguei lá, e aí uma semana antes eu tinha deixado uma mensagem para um colega, uma pessoa que eu já tinha trabalhado antes, né, que eu tava precisando novamente. Mas já tinha uma semana. E aí eu fiquei a tarde inteira trabalhando, né? E lá a gente trabalhava até meia-noite, 1h da manhã, 2. E aí já tava 7 horas da noite, eu falei, poxa vida, deu nada, não aconteceu nada, né? Mas fiquei tranquila. Quando foi 8 horas da noite, aí caiu uma mensagem no meu celular, na hora. Eu já sabia que era, porque eu quase nem ficava com o telefone. Esse dia eu fiquei com o celular no bolso. Quando eu olhei, era essa pessoa. Falou assim, olha, tem uma vaga, mas eu preciso pra amanhã, cedo. E eu falei, é minha. É minha. Aí falei com o pessoal do meu trabalho e expliquei a situação. E deu tudo certo. Então ali eu tive certeza que Deus estava comigo, né? Isso foi a primeira experiência, mas eu vou falar agora dessa segunda. E aí eu indo pro trabalho, nessa segunda experiência, assim, mais real com Deus. Eu sempre senti muito Deus, mas assim, né? Não falando tão diretamente comigo. E aí, eu vi o céu daquele jeito e Deus falou comigo assim, que tinha uma novidade. E aí eu fiquei... Você não bate um papo assim de frente com ele para você contestar, sabe? Então eu só falei assim, Deus, me esperei um pouquinho, fiquei meio quieta, esperando talvez ele falar mais alguma coisa, mas eu não ouvi, eu falei, então tá bom. Eu só peço ao Senhor o seguinte, que isso que vai acontecer, que eu não tenha dúvida, né? Que quando for a questão de eu decidir ou não, que eu não tenha dúvida, que o Senhor traga clareza para que eu saiba, né? Me dê discernimento. Ok, aí cheguei em casa, né, do trabalho, e até acabei, assim, deixando, sabe? Não fiquei pensando, tem alguma coisa, não fiquei. E cheguei em casa, arrumei as coisas rapidinho, que a gente ia para esse lugar, e o Eduardo tava pra rua, na correria, não chegava, e eu não sabia por quê, que ele tava demorando tanto. Aí ele falou pra mim que tava comprando umas varas de pescar e tal, uma barraca. Eu falei, ok. E aí, o Eduardo chegou em casa e nós fomos pra esse lugar, né? E ele me deixando meio com medo, porque eu sou muito esperta. Eu faço umas brincadeiras com ele, ele cai. E aí, quando ele faz comigo, eu sempre já sei, né? Então, eu nunca caio nas brincadeiras dele. E ele falou, pois hoje eu vou pegar ela. E aí, a gente indo no caminho, ele falou assim, tá tarde, a gente chega lá, talvez tenha que armar a barraca, vai estar escuro. E eu preocupada, e eu interagi tanto com a preocupação, que eu acabei não ficando pensando em nada. Porque ele queria me pedir em casamento, já tinha tempo, só que sempre quando ele falava assim, tem algo, eu já falava, você vai me pedir em casamento? Não, né? Você vai me pedir em casamento. Aí ele não queria que eu soubesse, para ser surpresa, aí ele ficou nessa de me enganar o caminho todo para eu não sacar para onde a gente estava indo. Eu sempre comentei que eu queria ir para um lugar que é muito bonito, que tem as cabines onde a gente ficou, depois eu vou postar uma foto depois do vídeo aqui, vou tentar pôr junto. E aí... Só que ele falou pra mim assim, não é pra lá não, porque lá tem que ser 6 meses antes. É muito difícil. E eu acreditei, porque realmente é um lugar assim, muito que eu acredito seja muito cogitado, é lindo. E aí a gente indo no caminho, e aí ele começou a falar que não, é tipo um parque de acampamento, vai ter outras pessoas também que acampam lá, né? A gente pode interagir, tem umas programações. E eu falei, que programações? Você não tá levando vara pra gente pescar? Como que é isso? Aí ele pegou e falou que... teria uma programação no sábado, né? No dia seguinte, a gente tá vindo na sexta-feira à noite, que acende uma fogueira, que vai todo mundo pra lá. E eu falei, legal, amor, né? Bacana, vamos sim, vamos interagir. Aí ele falou assim, aí eles dão uma roupa branca pra todo mundo pôr e ficar dançando em volta daquela fogueira. E depois tem um chá que eles tomam pra poder... a pessoa ficar vendo coisas do futuro e tal. Eu falei assim, amor, eu já não tenho, assim, essa curiosidade. Porque eu acho assim, que se tem um futuro é porque tá no futuro. Então, se Deus quisesse que a gente soubesse o que tá no futuro, ele já colocaria no presente. E ele sabe que eu tenho a minha religião, né?
E aí eu falei, não, eu não gostei da ideia, eu respeito a religião de todo mundo, não sei se isso é uma religião, falei com ele, eu não sei se isso é uma religião ou se simplesmente é alguma brincadeira deles mesmo, mas eu não gostei, eu não vou participar. Não, nós vamos sim, porque eu também quero saber se a gente vai dar certo. Aí eu falei, meu Deus, você tá querendo saber se a gente vai dar certo? Eu falei, isso não tem como, a gente tem que viver junto pra saber, a gente se dá super bem, pra que você tá com essa curiosidade? Isso me deixa nervosa. Aí eu falei, eu não vou mais não. Peguei o celular, coloquei o GPS de volta pra casa, eu falei, pode parar aqui que eu vou voltar. Se você não quiser voltar comigo, você pode ir. Se você tem vontade de participar, eu quero até que você vá, faço questão que você vá. Só que eu vou pegar um Uber, vou voltar embora e depois a gente conversa. Não sei nem se a gente ia conversar depois, né? Que eu ia ficar muito assim, porque como eu disse, eu não tenho nada religião contra a religião de ninguém. Só que eu acho assim que é que nem o pastor Cláudio Duarte fala, o macumbeiro tem que casar com o macumbeiro, um leva a galinha preta e o outro vai cantando, vai cortando o pescoço. Então, a gente tem que prosseguir pelo menos uma linha de fé, um raciocínio mais ou menos igual, né? Porque senão, é uma coisa que eu sempre pensei pra mim, exemplo, a pessoa é católico assim, firme mesmo, desde criança, raiz, e eu sou evangélica. Os nossos filhos vão pra onde? Pra qual religião? Espera eles crescer para decidir e até então vão ficar no meio desse confronto. Então, assim, eu nunca quis. Quem gosta, quem tenta, quem acontece, ok. Como eu disse, eu não tô aqui para julgar ninguém, nem contra a religião, eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Mas, para minha vida, eu quero alguém que professe a mesma fé que eu. E aí ele pegou e falou o seguinte, né? Eu falei, eu não vou ficar mesmo. Aí ele falou assim, mas e não sei o que, se eu for ir ficar? Eu falei, a gente vai terminar, não vai dar certo. Porque eu já tô vendo, eu abro mão. E a gente 1 ano juntos, apaixonados, eu e Eduardo. Nós brigamos uma vez, porque eu cortei o cabelo. E aí ele foi falar e eu não gostei, né? E a gente entrou num conflito por isso. Mas a gente se entendeu no mesmo dia. E fora isso, a gente nunca brigou. Então, assim, não teria motivo nenhum pra terminar com ele. A gente se dá super bem. E aí eu falei, amor, infelizmente eu vou abrir mão de você. Por Deus. Falei, não tem. E foi onde eu me vi nesse confronto igual a Abraão, né? Como eu disse, não estou comparando. Se dependesse de eu matar o Eduardo, eu não sei o que aconteceria, se a minha fé chegaria a esse ponto. Teria que ser algo muito assim, porque Deus falava com ele, né? E no meu caso, Deus fala comigo, mas é através do meu Espírito Santo. Eu não vejo como pessoa, não, né? É diferente. Mas se for algo que eu posso, tipo, perder ele dessa maneira, com certeza eu abriria mão. Ah, mas você não ama? Não é tudo que você sempre buscou? Sim, sim. Eu busco um marido, como eu disse, a vida inteira. Mas se depender de eu escolher entre ele e Deus, ele sabe que eu escolho Deus. E aí nós chegamos lá no acampamento e tudo, aí era brincadeira dele, né? Era o lugar onde eu sempre sonhei ir, coisa mais linda do mundo. E aí nós passamos um final de semana incrível lá. Chegamos na sexta, e aí quando foi no sábado, acendemos a fogueira lá fora. E aí em um certo momento ele sentou pertinho de mim e começou a falar da gente, do quanto a gente se dava bem, do quanto ele queria que isso fosse para sempre. E eu já pensei, vai me pedir em casamento. Dito e feito. Calma. Aí ele tá falando do quanto que ele ama, do quanto que a gente se dá bem, do quanto que ele me quer, do quanto que isso, que aquilo. E falou muito. Mas aí quando foi, ele pegou e me deu uma caixinha. Ele me deu uma caixinha. Uma caixinha grande assim, quadrada. Eu poderia ter pegado pra mostrar aqui, tá ali. Aí eu fui e já comecei a chorar. Ai, amor, nossa, eu também sinto tudo isso. Ai, meu Deus, eu sempre quis, eu sempre te busquei, eu sempre te procurei. E não sei o quê. E aí quando eu abri a caixinha, tinha um quê? Um colar de prata que tem. É esse aqui e o outro que eu não coloquei junto ali, assim. Aí tinha um colar de prata. Aí eu olhei, mas no que eu olhei, eu tava tão emocionada, eu já tava chorando, eu já tinha falado praticamente sim. Eu falei, claro, eu também tenho as mesmas intenções que você, isso é maravilhoso. E abri e era o colar.
Aí eu falei, ué, gente, ele me pediu um casamento com colar de prata ou eu tô enganada, ele só queria me dar um presente, mas aí ele foi muito rápido, porque ele ficou com medo da minha reação e aí me entregou a caixinha que tinha as nossas alianças. E aí ele me pediu um casamento, foi muito lindo, colocou aí primeiro esse anelzinho, falou que era pra ser nosso suporte, segurado, falou um monte de coisa, que eu nem lembro mais. E aí foi lindo, foi maravilhoso, mas no final das contas, gente, é só assim, eu quero que vocês entendam que Deus, ele tem que ser o centro, ele tem que ser prioridade. Deus hoje, eu tenho um relacionamento com Deus assim que eu sempre quis. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu já falo com Deus, eu faço meu devocional, a minha parte da manhã é toda voltada para Deus, eu fico ouvindo o tempo inteiro coisas relacionadas a Deus, eu quero cada dia mais aprender esse livro. Esse livro, gente, é lindo, porque você pode, eu nunca li ele todo, mas se você ler hoje aqui uma palavra, você vai no Salmos, por exemplo, e você lê, se daqui um ano você ler de novo, o que você vai entender vai ser talvez outra coisa, vai ser o que Deus quer falar com você naquele dia. Então, não é à toa que é o livro mais lido, né, da história, e é isso. Eu quero viver o resto da minha vida assim, sendo grata para Deus, vendo beleza nas pequenas coisas e engrandecendo o nome dele. E como eu disse, eu não nego Deus, jamais, jamais. E se tiver que escolher entre qualquer coisa, com certeza a minha escolha, a minha prioridade é Deus. Porque a alegria que ele traz no meu coração, nada e nem ninguém seria possível. Dinheiro nenhum, pessoa nenhuma, homem nenhum seria capaz. É um amor imensurável mesmo, muito grande. E também, ele, tipo, quando você tem um filho, eu não tenho filho ainda, mas eu imagino o amor de Deus por nós assim, porque eu, por exemplo, a gente tá planejando de ter um filho, né? E pra que eu quero ter um filho? Eu tenho uma vida tranquila, eu durmo em paz a noite inteira, eu posso sair a hora que eu quiser, eu chego a hora que eu quiser, eu não tenho que levar ninguém em babá. Então, assim, é por amor. É por amor. Então, Deus, ele nos ama assim. Imagina o tanto que Deus não ama a gente. Se um pai ama um filho, o filho não tem serventia, não tem nenhuma. Você ama aquele trenzinho ali que só vai te dar trabalho. E Deus é assim com a gente. Ele ama a gente mesmo, a gente dando tanto trabalho, né? E o mínimo que a gente pode fazer é ser grato e não negar, não ter vergonha. Antigamente eu talvez eu teria tipo receio em falar tanto de Deus assim. Porque hoje eu falo. Hoje eu posto nas minhas redes sociais que eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa deste mundo vivendo experiências espirituais. Não, eu sou espírito vivendo neste mundo experiências carnais. Então, com certeza eu tenho que cada dia deixar de obedecer às vontades da minha carne, né? E obedecer à vontade do meu espírito. Até porque eu vou ficar agora, desde esse tempo pra cá que eu decidi, eu vou ficar me preparando pra Ele, pra estar com Ele na glória dele. Eu não sou desse mundo, não sou, não me enquadro mais, muitas coisas eu já não caibo mais, graças a Deus, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Já pedi a Deus para me apresentar às amigas dele, os amigos dele, e quem não for assim, eu não quero ter amizade mais. Você vai parar de falar com essas pessoas? Você vai odiar? Jamais. Se falar comigo, eu estou aqui, respeito as pessoas, mas junto comigo eu não quero mais pessoas assim, porque nós precisamos levar para o mundo que temos que ser diferente. Para ajudar as outras pessoas, nós precisamos ser diferente. Até pelas pessoas, eu não posso desistir mais, eu não posso voltar mais a ser o que eu era.
Porque senão as pessoas, eu vou até desonrar o nome de Deus, porque eu tô falando e daqui a pouco eu vou e volto a ser o que eu era, as pessoas pensam, nossa, que Deus que é esse, né? Abandonou a filha agora? Não, Deus não vai me abandonar, até porque eu não vou abrir mão dele mais comigo. Nem um dia, como eu disse, eu não consigo ficar mais... Gente, eu não passo mais de 5, 10 minutos se eu não estiver dormindo, sem estar falando com Deus. Eu tô tomando banho, eu tô agradecendo a Deus, aquela água tão maravilhosa. Às vezes eu tô vindo do trabalho, que nem eu trabalho aqui também onde eu moro. E essa semana mesmo, foi antes de ontem, eu vindo dos apartamentos do lado lá embaixo. E aí começou a chover, ao invés de eu reclamar, eu falei, que delícia de chuva, obrigada Deus. E eu vejo as flores, eu acho lindas, lindas. Eu olho os detalhes das flores, os animaizinhos. Então eu tenho visto o mundo de uma forma linda. E eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que as pessoas também vejam. Até porque o segundo mandamento de Deus é amar as pessoas, é amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Então eu me amo muito pra agora eu amar as pessoas. Então, se eu amo tanto, eu quero que todas as pessoas sintam isso que eu sinto. E não é, ficou crente, ficou chato, quer que todo mundo seja igual. Não é, porque é tão bom, gente, que a gente deseja mesmo que as outras pessoas também sintam isso. E as pessoas falam muito comigo assim, mas eu quero ter a minha experiência com Deus. Gente, você ter uma experiência com Deus só depende de você. Eu sempre costumo falar que Deus, ele tá ali atrás da porta, ele tá batendo. Só que mesmo ele batendo, ele não vai empurrar, ele não é sem educação. Se você não abrir o seu coração para ele entrar, ele não vai entrar forçado. E para você ter uma experiência com ele, é através disso aqui, ó. É a palavra, é a busca, é a busca. Meu irmão teve uma experiência recente agora com Deus, para honra e glória de Jesus Cristo, ele tá mudado da água por vinho. E ele teve a experiência dele, foi assim, a gente já tava em uma batalha, eu e ele, já tinha uns dias, batalha mesmo, gente, batalha espiritual, de andar de um lado pro outro dentro dessa casa aqui e ungir com o meu óleo que eu tenho e falar Deus, 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 e clamar e ajoelhar aqui e chorar, me derramar na presença de Deus, porque eu quero ajudar muitas pessoas, mas eu comecei pela minha família, claro, né? Eu começo pelas pessoas que me procuram, as pessoas mais próximas a mim, que eu tenho ajudado. E ele, a experiência dele, ele tava com a Bíblia, ele tava lendo, e aí ele deixou em cima da cama e foi na cozinha fazer uma comida, e o ventilador foi mudando a página da Bíblia. Quando ele voltou, tava numa página, e aí ele falou, é Deus querendo falar comigo. Ele sentiu, é mesmo que Deus falasse assim, vem aqui, eu tenho um negócio para falar com você. Ele sentiu exatamente isso. E ele começou a olhar. Diz ele que ficou ali um bom tempo lendo. E lia de novo para ver se acreditava, porque Deus estava falando para ele. As coisas que ele fez, que Deus perdoava, e que Deus amava, e que Deus ia cuidar, e que Deus não ia deixar ele sozinho. E nunca mais ele deixou mesmo. Graças a Deus, meu irmão. Saiu de uma vida miserável para ser filho do rei. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Estamos aqui porque nós merecemos o melhor. E a gente está em busca disso. Nada cai do céu, além de chuva, né? Mas a gente busca de uma maneira que Deus está abrindo as portas. Você passa por lutas, claro, gente. Eu também passo por desertos. Só que deserto é lugar para se passar, não é lugar para morar. Temos que, sair. Vou parar por aqui. Outra hora a gente volta com mais. Espero que tenha ajudado. Se eu tiver ajudado uma pessoa, já tô feliz. E é isso aí, gratidão. Gratidão é a palavra-chave para tudo.